iniciar. Ok. Deixa eu ver aqui. Colocar no início. Então. Ok. Então, sempre começando. Hoje a gente vai começar, então, a segunda parte, né, que é sobre essa parte de termodinâmica que realmente diz mais respeito ao seu curso de engenharia de materiais. Então, a gente vai começar hoje com as relações termodinâmicas. E a ideia é que a gente viu até agora propriedades, então a gente sabe analisar, né, sabe que precisa de duas propriedades para caracterizar o estado de uma substância pura. Depois a gente vai fazer misturas, aí vai mudar um pouquinho, mas por enquanto substâncias puras. E a gente viu algumas grandezas, algumas propriedades, né, que são, a gente já conhecia, né, a pressão, o volume específico, a massa, tem também a energia interna, okay, que está relacionada à primeira lei da termodinâmica. A segunda lei temos a entropia, que foi vista também, e temos a entalpia, okay, que foi introduzido particularmente para processos a pressão constante, né, que é o caso da maioria dos problemas, né, que vocês vão ter que tratar. Ok. O fato é que você, quando vai fazer uma experiência, a experiência no sentido você quer sintetizar um material, e aí você tem que controlar o processo. Então, vocês podem, para saber se está tudo certo, então vocês podem controlar e medir a temperatura, ok? E outras coisas, mas vocês não têm como medir diretamente, ok? A entalpia, vocês não têm como medir diretamente a entropia, ok? E nem a energia interna, etc. Então, a gente tem que saber determinar essas propriedades, ok? Porque tem várias coisas que a gente vai precisar e vão usar, entropia, entalpia. E aí, como saber o valor, ok? Dessas propriedades sem poder medi-las diretamente. Então, a gente vai determinar, ok? Essas propriedades a partir de dados que vão ser obtidos experimentalmente, ok? Então, quais são as propriedades termodinâmicas que podem ser medidas? Aí vocês podem abrir um pouquinho o microfone, me dizer quais são as propriedades que vocês acham que a gente pode medir. Tudo que você pensar, né? Você tem um sistema e aí você pode medir essas. Então, eu já falei de pressão, né? A gente tem a pressão. O que mais? Temperatura, também falei. O que mais a gente pode medir numa experiência? O volume. O volume, ok? A energia, eu acho. A energia, você vai ter que determinar ela, né? Porque você não tem um medidor de energia, não é? Qual é o instrumento que você está pensando para medir a energia? Você pode usar a troca de calor, por exemplo. Como é que está para você esse barulho? É meu vizinho que está fazendo obras. E não, professor, tá tranquilo. Recomeça. Dá para ouvir esse ano. Agora parou, mas... Ok. Então, o calor, por exemplo, a gente sabe que uma variação de calor, então a gente sabe que é, por exemplo, CV, CP, ok? DT. Então, realmente, essa aqui é uma propriedade, a gente viu, né? CV tem como medir, ok? Enfim. E é tabelado também. Então, a gente tem a massa, que não é exatamente uma propriedade, mas tem, etc. Tem essas propriedades que a gente pode determinar. Particularmente, a gente vai ficar muito interessado nessa pressão e temperatura, ok?
E aí, como calcular as outras propriedades a partir dos valores medidos para essas propriedades mensuráveis, né, que são essas? Então, tem dois tipos de problemas, ok? Então, tem um que envolve uma mudança de fase, e aí, por exemplo, você tem, então, na mudança de fase, se eu colocar aqui, né, a uma certa temperatura, num diagrama TV, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui que é aqui, a mudança de fase, ela vai acontecer aqui, eu posso desenhar aqui uma isobárica, né? Então, acontece a pressão e temperatura constante, então, que essa aqui é Psat de T, ok? E aí a gente quer saber qual vai ser a diferença. Então, por exemplo, aqui a gente tem V. A gente pode medir essa aqui, né? A gente pode medir o volume específico. Então, a gente tem aqui o que eu chamei de VL, aqui o que eu chamei de VV, ok? E aí, como é que a gente vai determinar, por exemplo, a variação de entropia, a variação de energia interna, de entalpia, ok? Entre esses dois estados aqui, ok? Então, isso daqui a gente vai usar a equação de Chaperon, que é justamente esse processo que envolve mudança de fase. Você começa do líquido comprimido, por exemplo, a gente vai ver que é generalizável a outras fases, né? Entre sólido, vapor e líquido. Então, a gente tem processos que ocorrem a temperatura e pressão constante, né? Porque esse processo de mudança de fase ocorre a pressão de saturação e temperatura de saturação. Eu não vou detalhar, ok, tudo, mas para chegar à expressão, à equação de Clapeyron, a gente usa um ciclo de Carnot, ok, porque ele é muito simples de analisar, ele é reversível, ele comporta dois processos isotérmicos, ok, que são justamente dois processos de mudança de fase, e dois processos adiabáticos, ok? Onde não tem troca de calor. Então, aqui está desenhado num diagrama TS, ok? Vocês lembram? O primeiro processo isotérmico, o segundo adiabático, como é reversível, quer dizer que não tem troca de calor. Não, como é adiabática, não tem troca de calor, como é reversível, irreversível. Desculpa, reversível. Então, isso aqui quer dizer que não tem variação, é um processo isentrópico. Mesma coisa aqui, por exemplo, se for nesse sentido, ok? De novo, mudança de fase, ok? Apesar dessa não ser completa, e outro processo adiabático, ok? E a gente faz está um pouquinho detalhado aqui, a gente calcula o calor, ok? O calor é a temperatura vezes aqui, né? Na TDS, delta Q é igual a TDS. Então, eu vou colocar aqui delta Q, TDS, ok? Por entropia específica. Então, aqui a gente vai dizer que é T, que é constante, né? ds, então vai ser, a gente vai ter QH, desculpa, QH, aqui. Ok? Vai ser igual a T vezes S2. Na verdade, S2 aqui é esse vapor menos este líquido, né? Etc. A gente faz depois, então calcula a mesma grandeza aqui. Então vai ser, aqui é processo a T constante, aqui um processo a T menos delta T, ok? E a ideia é que a gente calcula as expressões e depois faz esse delta T tender a zero. Então, essa entropia aqui, ela vai ser, aqui ela não é igual à entropia do líquido comprimido e aqui ela não é igual à entropia do vapor saturado, né? Desculpa, aqui de líquido saturado, aqui de vapor saturado. Mas se você fizer esse delta T tender a zero, ok? Então, eu não vou detalhar, ok? O fato é que a gente chega a essa relação aqui, que é delta P, ok? O limite, botei aqui, o limite quando o delta T tende a zero da variação de pressão sobre a variação de temperatura, ok? Então, aqui a gente tem esse diagrama PV, não é? Então, aqui a pressão constante, aqui outra pressão constante, P menos delta P. Você faz esse delta T
tender a zero, o ΔP também vai tender a zero, você aproxima as duas, ok? Então, quando você faz esse limite aqui, a definição é que é dp sobre dpsat. Por que dpsat? Porque aqui você, esse estado para o qual você está tendendo, ok? Vai ser a pressão de saturação, ok? Então, dpsat sobre dt, ok? E a gente mostra, ok, que é S. Aqui é a notação de um livro, então SFG é fluido gás, então, na verdade, é igual a que eu chamo de LV, né? Líquido vapor, fluid gás, ok? Então, FG, depende do livro, acho que no Borgnac, mesmo na versão em português, ele deve usar FG, eu teria que verificar, mas aí vocês têm que, esse LV é o FG aqui, ok? Então, como que é H, ok? Em processos, ok, de a pressão e temperatura constante é igual a T SFG, ok? Então, a gente tem essa relação aqui, que é a equação de Clapeyron, ok? Então, é essa a equação que vocês devem lembrar. Depois, quem tiver interesse pode procurar aqui, ver como a gente chegou a essa relação, ok? Então, a gente tem que dP de saturação sobre dt, ok? É igual a SFG sobre VFG, ok? O que está escrito aqui. E aí, a partir dessa relação aqui, a gente tem que é, ok? SFG é HFG sobre T, ok? Então, você escreve HFG sobre T, ok? Vezes. Então, você tem, por que é importante essa relação aqui? Vocês têm como avaliar, ok? Se você conhece esse dP de saturação sobre dt, a rigor, esse aqui vocês podem medir, ok? É tabelado, mas vocês podem medir, porque vocês podem, ok? Fazer, ok? No seu laboratório, um experimento onde você vai, ok? Para controlar a temperatura, ok? Com um termômetro e um controlador da temperatura, que você diz, pronto, a temperatura vai ser tal, e aí você vai medir a pressão de saturação para cada uma das temperaturas que você vai colocar, ok? E aí você vai medir, ok? Você vai ter uma curva. Lembram? A gente fez essa curva, ok? Para uma certa temperatura, ok? A gente tem uma pressão de saturação e a gente fez isso aqui na primeira aula. Aí vocês têm como medir essa aqui experimentalmente. Vocês têm como medir também o volume específico, ok? Temperatura e volume específico podem ser medidos, ok? E aí você não tem um medidor de entropia, você não tem um medidor de entalpia, mas você pode medir a diferença entre a entropia do vapor saturado e a entropia do líquido saturado. Da mesma maneira, você pode medir, determinar, calcular, na verdade, você não vai medir, esse aqui também, você vai calcular, aqui você vai calcular a entalpia, a diferença de entalpia entre o vapor saturado e o líquido saturado, usando, então vocês têm, por exemplo, eu quero saber qual é o que é FG, ok? Não, cuidado que essas tabelas que vocês estão usando, ok? Elas têm poucas substâncias, né? Basicamente, o que a gente tem nesse livro, aí dependendo dos livros, vocês vão ter outras substâncias, mas a gente tem água, amônia, CO2 e alguns refrigerantes, né? Porque é importante para quem faz mecânica, né? Refrigeradores, etc. Então, mas você não tem todas as substâncias, e aí esses dados, ok, para criar um banco de dados, ok, dessas propriedades, é muito trabalho. Vocês têm que, se você quiser ter acesso ao trabalho de alguém que fez, normalmente vocês têm que pagar, etc. E aí pode ser um material que vocês, ok, se vocês sintetizaram um material, aí vocês mesmos vão construir a tabela de propriedades termodinâmicas desse material, ok? Então, vocês querem saber aqui a diferença de entropia entre esses dois pontos de saturação, vapor e líquido. Então, vocês vão ter que é V, FG, que vocês devem ter medido, ok? Vezes dPsat sobre dt, ok? Etc. Tá bom? Então, a gente vai fazer um exemplo só para... e depois eu vou passar uma lista onde vocês vão ver isso aqui, tá? Então,
essa aqui foi para a fase líquida e a fase gasosa, porque para chegar a essa expressão, que a gente usa o ciclo de Carnot, que vocês reconhecem todas essas relações, que é HTS, QL vai ser esse aqui. Isso seria, a rigor, outro valor, né? Porque seria nessa temperatura, mas quando você faz ΔT tender a zero, então vai ser o mesmo SFG, ok? Aí pode ser mostrado que a gente obtém essas mesmas equações para as transições de sólido para líquido, ok? Então, saturação aqui, difusão, né? Ou seja, em relação a... Então, essa aqui, esse I é para sólido, F é para líquido, ok? Então, I denota que é sólido, mas na linha de difusão, ok? E aí você tem o F, que é o líquido, ok? Da fusão, né? E aí vocês têm a mesma coisa aqui para sublimação, ou seja, I também é sólido e G é o gás, ok? Então, funciona em todas essas... aqui temos um diagrama de fase, ok? Da pressão em função do volume, ok? As diferentes fases, por exemplo, da água, ok? Gelo. Então, nessa parte aqui, você tem o sólido. Então, quando vocês atravessam, ok? Nessa fronteira aqui, então, a derivada de P em função de T, ok? Obedece a essas relações, ok? Aqui ela é muito, ok? Ela é muito grande, né? Parece que ela é infinita. Aqui ela vai diminuindo, ok? Entre líquido e vapor, que seria essa que a gente viu em cima. E no ponto aqui, na linha de sublimação, é aqui onde você passa diretamente, ok? Essa aqui é sublimação, ok? Aqui é vaporização, ok? Ou ebulição, e aqui vocês têm a fusão, ok? Então, funciona em todas essas fronteiras, ok? No diagrama de fase, e às vezes pode ser útil, ok? Então, tem um caso particular a tratar antes de terminar, é que quando vocês têm um gás ideal, ok? Então, vocês têm, ou seja, no caso, onde vocês têm a baixa temperatura e baixa pressão, ok? Vocês têm que o volume específico da fase vapor é muito maior que o volume específico da fase líquida, né? A gente pode ir aqui, por exemplo, para a água. Deixa eu ir lá para a água. Essa é a amônia. Água aqui, por exemplo, né? Vou pegar um. Aqui são temperaturas um pouquinho altas, mas aqui eu vou pegar um, ok? Então, se vocês têm as pressões baixas, ok? Então, vocês podem ver que aqui, por exemplo, a 30 graus, ok? Então, isso aqui é a temperatura, não é a pressão. Queria temperatura, pressão baixa, ok? Então, vamos lá aqui, mesmo sem, ok? Pressão baixa, vocês têm aqui ainda pressão bastante baixas, ok? Então, vocês têm aqui 1,06 10 a menos terceira, e aqui vocês têm... já é o saturador que não dá, ok? Aqui é 0,89, não é isso? Ok? Então, vocês podem ver que tem, aqui é 10 a menos terceira, e aqui é quase 1, ou seja, 10 a 0, né? Então, você tem 3 ordens de grandeza entre esses dois valores, ok? Então, nesse caso, esse aqui não é aqui. Nesse caso, vocês podem dizer que VG menos VF, ok? Que é V, que a gente chama de FG aqui, né? Que é igual a VLV, né? Na minha anotação em geral. Então, é praticamente igual a VG, né? Do gás. S é muito maior. Ok? S é aproximadamente igual
A esse gás, né? Desculpa. É. AV, VV. Então, e como é um gás ideal, a gente tem que a gente tem a relação V, PV é igual a RT, okay? Onde R é a constante do gás. Aí vocês podem escrever que VG é aproximadamente igual a RT de saturação sobre P de saturação. E aí você pode simplificar aqui. Por que simplifica? Você tem dP sobre P, ok? É igual a Hg menos Hf sobre RT ao quadrado, ok? dt. Por que essa aqui é importante? Então, vocês podem, por exemplo, procurando esse Hg menos Hf, ok? Hg menos Hf, ok? Vai ser igual a RT ao quadrado, ok? Bom, eu acho que a gente... É quando você vai procurar isso aqui, né? Saturação, ok? dt. Bom, vamos fazer o exemplo porque estou um pouquinho... Ok, esse problema aqui. Verifique que a equação de Clapeyron é satisfeita. Eu coloquei em inglês. Eu acho que seria bom até fazer todos os slides em inglês para acostumar vocês a ler inglês. E também porque, como eu falei para vocês, a tradução em português está muito ruim. E, enfim. Então, verifique que a equação de Clapeyron é satisfeita para o CO2, né, dióxido de carbono, a temperatura de 6 graus Celsius na tabela B3, ok? Então, relembrando o que é essa equação de Clapeyron, a gente tem que dP sobre dt, dP de saturação, né? dP de saturação é igual a... Eu vou ter que olhar, é igual a SFG sobre V, FG, vou usar a minha anotação, né? S, FG, ou seja, é o que eu chamei de LV sobre V, LV, ok? É igual a H, LV sobre T, V, LV. Okay? Ok. E aí, como é que vocês... A gente quer saber aqui, verificar que essa equação está satisfeita usando a tabela B3. Então, o que essa tabela B3 vai dar para a gente, ok? Ela vai dar isso aqui, ok? Ela vai dar isso também, ok? A gente também vai ser essa temperatura, ok? Tabela, ou seja, a essa temperatura de 6 graus. Isso é um dos dados, ok? Então, e a gente vai saber também essa aqui, tá certo? Então, nesse exercício, o que a gente está fazendo não é determinar essas grandezas, é determinando essa e verificar que essa equação é satisfeita. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a derivada, ok? Aqui, na verdade, na saturação é realmente D sobre D, sabe? Porque a temperatura determina, ok, a saturação aqui. Então, vamos lá. Então, 6 graus, a gente vai nessa tabela, é a tabela B3, ok? Isso aqui B1, B2, B3, ok? Então, o que a gente tem aqui? Bom, é o CO2, então ele está entre menos 50 e 31 graus. Aqui a gente tem que a pressão de saturação é 6 graus, é 4.072 kilopascal. Deixa eu ver se eu fiz aqui essa. Está aqui. Então, acho que eu vou usar aqui o que eu já fiz, ok?
Então, esse aqui é a equação de Clapeyron. Aí você coloca aqui, a gente tem esse valor, né? A gente tem um valor, mas a gente da pressão de saturação, mas a gente quer esse D sobre dt. Vocês vão ver que é importante, ok? Depois a gente vai ter muitas dessas derivadas na parte a seguir para as relações termodinâmicas quando só tem uma fase, ok? Então, aqui a gente tem... Como é que eu vou determinar a derivada, ok? Então, vocês têm que se acostumar. Aqui a gente tem essa temperatura de 6. Então, a gente vai pegar aqui entre 4 e 8, ok? Entre 4 e 8. Porque se eu fizer aqui... talvez eu possa usar aqui. Então, se eu fizer aqui um diagrama, ok? Esse diagrama de fase. Cadê aqui? Esse diagrama de fase, que é a pressão em função da temperatura. Ok? Aqui temos a pressão em função da temperatura. E a gente está aqui para a fase entre vapor e líquido. Então, não me lembro como é o CO2, se isso é uma das primeiras, mas vamos dizer que tem uma curva assim, tá certo? Líquido. E aqui vapor. E aí, a gente quer saber a 6 graus, ok? Então, qual é a pressão de saturação, né? Porque quando está nessa linha aqui, 6 graus, você tem aqui a pressão de saturação. E aí, o que a gente tem, eu vou terminar aqui essa linha, porque eu tenho a 4 graus. Para muito espaço aqui, eu vou colocar a unidade aqui. 4, ok? E aí eu vou dizer que essa aqui é P', e eu tenho a 8 graus, ok? Que é P, duas linhas, ok? Então, o que é esse dp sobre dt que eu vou pegar entre os dois? Na verdade, não é exatamente, ok? Vou pegar em vermelho. Vai ser uma reta que relaciona esses dois, né? Vai ser isso aqui, ok? E, na verdade, estou querendo aproximar, mas não é. É a inclinação, ok? A inclinação dessa reta. E ela é bem próxima, ok? É daqui, né? Ok? Essa aqui é a inclinação dessa reta aqui. Então, eu vou determinar essa inclinação. E aí, para isso, como é que eu faço? Eu faço que dp de saturação sobre dt, ok? Vai ser igual a... Desculpa, aqui é a temperatura, né? Vai ser igual a P duas linhas menos P1, ok? Em 6 graus. Ok? Não é exatamente igual, porque ela pode mudar, né? É sobre T, duas linhas, que é 8 graus, ok? Menos 4 graus Celsius, ok? E aí vocês calculam isso aqui e vocês vão achar um valor, ok? Então, é só colocar esse valor aqui e depois vocês vão comparar com o quê? Com isso, né? Ou com isso, para verificar que essa equação ela é válida. Então, vamos lá. Para T igual a 4 graus, a pressão de saturação é essa, né? Que eu peguei na tabela. Tabela B31. Então, eu calculo aqui dPsat sobre dt, ok? Um valor médio, ok? Em torno de 6 graus Celsius, que é P, a temperatura de 8 graus, menos P, a temperatura de 4, ok? E eu vou encontrar esse valor aqui de dPsat sobre dt, ok? 103,575 kPa por Kelvin. Eu botei Kelvin aqui porque eu tinha escrito graus Celsius, mas eu acho melhor botar Kelvin, ok? É uma diferença, então, por Kelvin, por graus Celsius, mas é melhor colocar por Kelvin. E também eu vou falar das unidades daqui a pouco.
E aí, agora que a gente tem esse valor, ok? Para dp SAT sobre dt, a gente vai verificar com essa equação aqui. Então, nessa mesma tabela, B3, 1, ok? A temperatura dos 6 graus, eu tenho os valores, ok? Das diferenças entre vapor saturado e líquido saturado para a entalpia, para o volume específico e para a entropia. Então, temos esses valores aqui, ok? Então, essa aqui é a diferença já, né? Tudo que peguei na tabela. E aí, eu faço SLV sobre VLV, ok? Esses dois valores. Então, eu vou achar 103,552. Não está ruim não, viu? Ok? Então, é uma boa aproximação. E também vou fazer com a entalpia. A entalpia, você vai dividir pelo volume específico e também pela temperatura, ok? Aí, a temperatura, obviamente, tem que ser em Kelvin, ok? Aqui não é uma diferença de temperatura, então tem que ser em Kelvin. Então, 6 graus mais 273 dá 279 Kelvin, ok? Aí você divide aqui e você obtém 103,6, ok? Então, são esses dois valores, ok? Que são muito próximos do que a gente obtém fazendo esse cálculozinho. Ou seja, é uma aproximação bastante boa, ok? Antes de continuar, eu quero fazer algum comentário sobre as unidades, ok? Vocês podem ver aqui, por exemplo, que quando eu coloquei... Aqui não tem dúvida, não, porque a grandeza é dp de saturação sobre dt, ok? Então, pressão, ok? Kilopascal, porque eu coloquei aqui tudo em kilopascal. Isso aqui, kilopascal, ok? Por Kelvin, ok? E aqui eu estou tendo kilojoule, ok? Porque a entropia é kilojoule por quilograma por Kelvin, ok? E o volume específico é metro cúbico por quilograma. Então, os quilogramas se cancelam, mas a unidade que eu tenho aqui no final é kilojoule por Kelvin por metro cúbico, ok? E também aqui é kilojoule por Kelvin por metro cúbico. Então, de vez em quando, é bom, ok? Fazer essa análise das dimensões, kilojoule por Kelvin metro cúbico. Aí, o melhor, o que eu fiz aqui é colocar nas unidades, ok? Do sistema internacional, nas unidades básicas, ok? Então, joule, aí eu botei já aquele quilo, muito importante, aquele quilo, ok? 10 a terceira, ok? E aí depois é o quê? Joule. Joule, por exemplo, você tem uma equação para energia, por exemplo, a energia cinética, ok? Eu vou escrever energia cinética igual a meio de mv ao quadrado. Então, é quilograma e uma velocidade ao quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado, ok? Aí eu divido por Kelvin, que já é uma unidade básica, metro cúbico também, ok? E aí vou simplificar, então vou ter quilograma, metro quadrado, metro menos 3 vai dar por metro, por segundo ao quadrado por Kelvin, ok? Então, obtive essa aqui. Aí eu quero verificar que é igual, lembram que é dp sobre dt, né? Kilopascal sobre Kelvin. Aí eu coloco de novo 10 a terceira. Pascal é uma pressão, né? Então, a pressão é igual a uma força sobre uma área, né? Então, força vai ser Newton, ok? Por metro quadrado, né? Newton por metro quadrado, por Kelvin aqui. Newton é o quê? Me diga uma força, por exemplo, você tem aqui o peso. É uma força, é igual a mg, ok? Então, quilograma vezes aceleração, metro por segundo a menos 2, ok? Então, esse aqui é Newton, ok? E essa aqui por metro quadrado, ok? Então, vocês podem ver que é aí metro quadrado, metro vezes metro menos 2 vai dar metro menos 1, quilograma, e aí você verifica que é a mesma coisa, ok? É importante prestar atenção nas unidades, ok? A gente vai fazer um exemplo um pouquinho mais tarde, onde vocês vão ver que, particularmente, como a gente usa bastante esse kilojoule, ok? Então, tem que prestar muita atenção, ok? A ele, ok? Então, essas duas unidades aqui, elas são iguais, ok? Kilopascal por quilograma.
Outra coisa que vocês podem lembrar é que quilopascal vezes metro cúbico, ok? É uma energia, né? Mas a gente vai ver isso aqui depois. Ok. Então, continuando nessas relações termodinâmicas, então eu vou passar uma lista onde vocês vão ter exercícios. O mais interessante, em geral, nessa equação de Clapeyron é determinar isso, ok? A partir do dado da temperatura, ok? De dP sobre dt, desculpa, ok? Então, vocês podem ter, por exemplo, um diagrama de fase muito preciso, ok? Então, em cada ponto desse diagrama de fase, ok? Em cada ponto desse diagrama de fase aqui, PT, ok? Então, vocês podem, ok, medir graficamente, ok? Graficamente é uma técnica muito boa, ok? Se vocês têm um gráfico preciso, e aí você determina, ok, graficamente, essa derivada aqui, dp sobre dt, diretamente aqui, e aí depois vocês vão determinar, então, a diferença de entropia ou a diferença de entalpia entre a fase saturada líquida e a fase saturada vapor, ok? Ok, então o segundo tipo de relação, ok, é com os processos envolvendo uma única fase, ok? Aqui, só para mostrar a você, ok, uma figura do Borgnac também, uma representação esquemática das derivadas parciais. Na verdade, a gente poderia, talvez, fazer, primeiro, ver aparecer a necessidade dessas derivadas parciais. Eu pensava aqui. Ok? Porque a gente vai precisar agora das derivadas parciais. Ok. Então, lembrando aqui as definições. Então, a gente já viu aqui, a gente já introduziu essa entalpia. Eu não escrevi aqui. Essa aqui é a entalpia. Ok? H é, por definição, igual a energia interna mais PV. Ok? Então, essa aqui já introduzimos. E aqui eu vou falar de outro tipo de energia, ok? Que é a energia livre de Helmholtz. Botei esse O aqui, ok? Energia livre de Helmholtz é F, chamada de F, e por definição ela é igual a U menos TS, ok? Então, ela vai ser interessante para certos tipos de processos, ok? E aí tem outra energia que a gente vai definir aqui, ok? Que é a energia livre de Gibbs, ok? Que é U mais PV menos TS, ou seja, essa aqui é H, entalpia, H menos TS. Então, em alguns, ok? Processos, ok? Como a gente vai ver, é muito prático, ok? Usar essa energia livre de Gibbs ou a energia livre de Helmholtz, ok? E vamos lá, uma vez que a gente tem essas relações, então vamos escrever aqui. Então a gente tem, eu não escrevi aqui, eu tenho um pouquinho de espaço aqui para escrever, eu tenho que U é igual. Não, na verdade, a gente já deduziu isso aqui, né? DU é igual a TdS. Lembram aquelas equações? Menos PDV. É uma das duas equações de Gibbs, justamente, né? A segunda equação de Gibbs é essa. DH é igual a TdS mais VdP. Ok? E aí, se a gente for olhar, então, como a gente tem que df vai ser igual a du menos ETS, né? df é igual a du menos ETS, né? Então, TdS menos SDT é igual. O du a gente pode colocar aqui, né?
Eu faço uma vez só para lembrar, mas é sempre a mesma. Aí vocês vão precisar de um formulário, porque é fórmula, ok, que vocês não precisam decorar. Essas duas, ok, vocês podem saber, mas todas as relações que são determinadas depois, que a gente vai ver hoje, realmente tem que ter elas, ok, no formulário. TDS menos PDV, desculpa, DF igual a DU, ok. TDS menos PDV menos TDS menos SDT, ok? Então, TDS menos TDS, então a gente vai ter que DF é igual a menos PDV, ok? Menos SDT, ok? Essa que está escrita aqui é a mesma coisa com G, né? Você escreve que DG é igual a DH menos DTS, etc, etc. E aí você obtém essa relação aqui, tá certo? Então, vocês podem verificar aqui as definições, ok? Dessas grandezas, dessas energias. E aqui a gente vai começar, então, a ver as relações entre as derivadas parciais, ok? Dessas propriedades. Porque a gente tem aqui uma relação entre aqui a entropia, que não é uma coisa que a gente pode medir diretamente, né? Entropia. Aqui a gente pode, então essa aqui a gente pode medir, essa aqui a gente pode, essa aqui a gente pode, não é o D, é o V, né? Essa aqui a gente pode medir, mas o U e o S a gente não pode, ok? Então, H a gente não pode, entropia também, T é bom, P também, essa aqui também, ok? Então, a gente tem algumas primeiras equações que estão relacionadas, ok, com T aqui, então T é bom, DT é bom, DP é bom, ok? Esse aqui você pode medir, ok? Mas o resto vocês vão ter que determinar. Então, vamos lá para... Eu vou escrever aqui, vou inserir uma página, ok? Eu vou escrever aqui. Eu acho que o primeiro é DU, né? DU é igual a TDS menos PDV, ok? Essa que a gente conhece bem. DU é igual a TDS menos PDV, ok? E aí você tem... E, na verdade, a gente tem que U é uma função dessas duas propriedades, ok? De S e de V, ok? Duas propriedades são suficientes, ok? Por exemplo, aqui, se você tiver essas duas propriedades, ok? Você é capaz de determinar o estado do seu sistema, né? Da substância. Então, você é capaz de determinar U, tá certo? Então, é só saber S e V que você determina U, ok? Então, isso permite escrever o seguinte, ok? Que du é igual a du sobre ds, ok? Derivada parcial, ok? Mantendo t constante, ds, ok? Menos p, não, desculpa, p não, menos du sobre dv. Agora, você tem essas duas variáveis. Então, aqui você deriva em função de S mantendo V constante. Aqui você deriva em função de V mantendo S constante, tá certo? dV. Tá ok? Essa aqui é cálculo não sei quanto, ok? Então, essa aqui é a diferencial, ok? Exata, ok? Da propriedade. E aqui você tem derivadas parciais dessa grandeza em relação a essas duas variáveis S e V, tá certo? Então, qual é a primeira relação termodinâmica que a gente pode deduzir dessa aqui? Então, essa aqui é o quê? Ó, TdS menos P dV. Então, essa aqui é T e isso é menos P, ok? Então, isso vai ser a primeira, ok? As duas primeiras relações que a gente vai ter, ok? T é igual a du sobre ds a temperatura constante. Que temperatura constante? Ninguém falou nada? Obviamente que não é temperatura constante aqui. É V constante, ok? Ok? Aqui é V constante. Você, ok? Faz uma variaçãozinha da primeira variável, mantendo a segunda constante. Aqui uma variaçãozinha da primeira, mantendo a segunda constante. Ou vice-versa, ok? E a outra é que P é igual a menos
du sobre dv, mantendo a entropia constante. Ok? Então, vocês podem ver aqui, são as duas primeiras relações, ok? Então, eu escrevi aqui, T é igual a du sobre ds a volume constante, ok? Fazendo a comparação aqui dos coeficientes de ds e dv aqui. Então, a gente diz que T é igual a du sobre ds a volume constante e menos P é igual a du sobre dv a entropia constante, ok? Aí você faz a mesma coisa para as equações seguintes, ok? Então, você tem que aqui T, ok? Você tem aqui uma função, ó, essa daqui, como que eu vou escrever? Ah, não, aqui. Então, eu tenho que H é uma função de quê aqui? De S, a entropia, e da pressão, ok? Então, você vai derivar, ok? Em relação a essas duas variáveis, então, ds e dp. Então, você tem que T é igual a ds derivada parcial de S, ok? Está aqui, dH sobre ds, mantendo, dH sobre ds, mantendo o P constante, e V, o volume específico, é igual a dH sobre dP, mantendo S constante. V igual a dH sobre dP, mantendo S constante. E para as duas outras equações, então, vocês têm essas duas relações, ok? Então, tem 8 relações aqui, ok? Que são essas relações termodinâmicas, ok? Então, por que é importante? Aí vai depender completamente do seu, ok? Do que você conhece, ok? Do seu sistema, ok? Dos diagramas que você tem. E a gente vai ver outras relações aqui que vocês vão ver que são importantes, ok? Então, a gente começa dessas 8. Então, não é para saber decorado, ok? Porque a gente já pode aqui colocar outras relações. A gente tem, por exemplo, que du, essa aqui não é T, então du sobre ds a volume constante é igual a T, né? É igual a dH sobre ds a pressão constante, ok? E aqui é só. Então, a gente pode também, para P, essa aqui é menos P, então du sobre dV, a entropia constante, é igual a dF, onde é a energia livre de Helmholtz, sobre dV, ok? A temperatura constante, ok? E a gente tem outra aqui, então a gente pode colocar essa daqui, né? V, dH sobre dP, a entropia constante é igual a derivada parcial da energia livre de Gibbs sobre dP, a temperatura constante. Eu vou escrever a quarta, ok? Que é menos S, então dF sobre dt a volume constante é igual a dG sobre dt a pressão constante, ok? Então, a gente tem aqui mais algumas relações, ok? Aqui era diretamente as propriedades relacionadas com derivadas parciais, ok? De outras propriedades. E aqui relações entre derivadas parciais, ok? Aí a gente vai para outro nível de relação, ok? Que são as equações de Maxwell, ok? Da termodinâmica, não tem nada a ver com as relações, desculpa. As relações de Maxwell, ok? Então, como é que eu vou obter isso aqui? Eu vou fazer para você uma nova página para explicar, ok? Então, vocês vão escrever que uma grandeza, ok? Por exemplo, vamos pegar a primeira aqui que a gente usa, ok? du, por exemplo, ok? du igual a t ds menos p du, ok? E aí a gente sabe que t é igual a du sobre ds mantendo v constante, ok? ds mais, não, menos, não, mais, du sobre dv mantendo S constante dv, ok? A gente já viu que esse aqui é
T é igual a esse aqui, e P é igual entendo? S constante, ok? Aí eu vou escrever, isso é uma maneira que a gente vai usar bastante, M ds mais N dv, ok? Então, aqui, o que eu chamei de M é T, desculpa, é M, ok? Porque esse é MN a gente vai usar para todas as grandezas. Aqui, especificamente, é a temperatura, e aqui, especificamente, é menos M, tá certo? Menos P. Só que tem uma propriedade que eu não vou demonstrar, que é a seguinte. Você pode mostrar que a derivada parcial de M em relação a V, ok? Mantendo S constante, ok? Derivada parcial, lembram? Em relação à segunda grandeza, ok? V, mantendo a primeira constante, é igual à derivada parcial de N em relação à primeira grandeza, ds, mantendo V constante, ok? Então, com isso, a gente vai descobrir mais algumas propriedades. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou derivar M aqui, então vou escrever aqui que dt sobre dv, não é? M não é igual a T aqui, então dt sobre dv, a entropia constante, é igual a N aqui é menos P, menos dp sobre ds, a volume constante, ok? Então, realmente é bastante confuso, ok? Então, essa aqui é a que eu acabei de falar, ok? A gente tem que T, ok? dm sobre dv, mantendo esse constante, é o que eu escrevi aqui. E aí eu apliquei isso, então aqui é M e aqui é N, né? Pn, Pn, Tn. Então, você faz dt sobre dv, ok? Dt sobre dv, etc. E aí você faz a mesma coisa, ok? Com os pares aqui de Mn para as outras relações, né? E aí você tem relação entre T e V mantendo tal constante, ok? E essa aqui, que são derivadas, ok? Dessa relação aqui, são chamadas relações de Maxwell, ok? E aí tem mais algumas, que eu já falei, que são obtidas reconhecendo aqui que T é igual a T, ok? Então, du sobre ds a volume constante, du sobre ds a volume constante, é igual a dH sobre ds a pressão constante, ok? Então, todas elas aqui são... sim, tem um código de cor aqui que é amarelo, DUS aqui, o verde, ok? DUS, o vermelho, DUS, que é ok. Esse aqui deve ser o vermelho, esse aqui o magenta, tá certo? Então, temos todas essas relações, ok? Que são as relações termodinâmicas, ok? Ok, vocês têm perguntas aqui? Eu acho que, por enquanto, ficou bastante matemático, né? Então, não tem dificuldade, mas vocês têm que refazer, ok? Descobrir algumas, porque pode ajudar. E aqui eu volto a esse primeiro slide, ok? Que é para mostrar aqui o problema das derivadas parciais, ok? Vocês lembram dessa superfície tridimensional que a gente viu no início, quando eu falava das propriedades de substâncias puras? Aqui, a pressão vertical, o volume, assim, e a temperatura, assim, ok? Então, a gente tem um diagrama que é assim, né? Esse aqui é a pressão, a gente tem esse daqui, na verdade, aqui, e tem esse que é assim, ok? Então, aqui a gente tem a pressão, aqui a gente tem a temperatura, e aqui a gente tem
o volume específico, ok? E aí, nesse espaço tridimensional, a gente tem uma superfície, ok? Que é a superfície dos estados possíveis, ok? E a gente mostrou, é assim que a gente viu, inclusive, que ok, você tem uma certa superfície, e aí você vê que num ponto TV, ok? TV aqui. Então, você tem um ponto no T, tá certo? Então, se você conhece T e V, você conhece P. Se você conhece P e T, você conhece V, etc, etc, ok? Então, foi assim que a gente deduziu, ok, que só precisávamos de duas propriedades, fora das regiões, obviamente, de saturação, né, onde você tem a coexistência das duas fases. Então, aqui, você tem um corte, ok, nessa superfície. Então, a superfície é o que está em azul claro, né? E aí, se você fizer um corte aqui, então você faz um corte aqui, paralelo a esse volume específico. Então, você faz um corte aqui a uma temperatura fixa, né? Então, esse corte é uma temperatura fixa. E essa aqui é outra temperatura fixa, né? E aí, quando você corta, você tem essa curva aqui, ok? Então, eu vou colocar aqui esse corte que você tem, ok? Está escrito aqui, T constante, ok? Esse corte vermelho é T constante, ok? Então, você está vendo a curva T constante, ok? Essa aqui é a curva, ok? ABC. É a curva de P em função de V, ok? P em função de V, ok? E aqui, vou colocar, na verdade, P em função de V e T, mas T é T constante, e vou chamar ela de T0, tá certo? É fixo, ok? E aí, vocês têm essa curva assim, e aí, o que é a derivada parcial aqui? dP sobre dV, ok? Porque esse aqui é P de V. Mantendo aqui a temperatura constante, T0, ok? Então, nesse ponto aqui, por exemplo, você pega a tangente a esse ponto, ok? Dessa curva P de V, e isso, a inclinação dessa tangente aqui vai ser essa derivada parcial, tá certo? Então, se você pegar em outro ponto, ok? Mas é em torno de de um certo volume específico, ok? E aqui é em torno de outro volume específico, ok? E aí, esse aqui vai variar. Eu não sei se aqui tem outra curva, só tem essa, né? Aqui tem um corte a volume constante. Então, esse aqui é nesse volume aqui, né? Em torno desse volume que a gente está medindo essa derivada, tá certo? Pronto, é só isso. E essa aqui a gente tem um corte a essa superfície aqui, é um corte a pressão constante, ok? E esse daqui, então esse aqui é P constante, né? Esse corte aqui. E o volume, o corte a V constante, que posso colocar em... Então, a gente tem V, o corte a V constante, aí você pega um V constante, então é esse, tá certo? Isso é um corte a V constante, ok? Ok, então a gente tem todas essas relações entre, você vê que é muito curioso, né, essa termodinâmica. Você tem essas relações, ok? E é por isso que você só precisa de duas propriedades. Aqui, ok, a gente tem PVT, e a gente viu antes que tem todas essas relações aqui. Por que é tão amarrado? É porque realmente tem todas essas relações, porque só precisa de duas propriedades para definir o sistema, e então todas as outras estão amarradas, ok? Não podia ser diferente, ok? De ter todas essas relações. Ok, então, deduzi esse aqui, mostrei esse aqui. Então, essa aqui vocês têm que ter, ok? Esse slide, por exemplo, está tudo resumido aqui. E aí, vocês vão fazer exemplos, ok? Exercícios. Aqui, a gente tem... Antes de fazer um exemplo, eu precisava falar um pouquinho dessas outras propriedades que a gente não viu ainda.
A gente já viu CP e CV, né? Que eu vou usar aqui. CP e CV também são propriedades, ok? A gente consegue escrever CP e CV em função das outras propriedades. Ok, então em regiões monofásicas, que é o que a gente está estudando agora, ok? Então a gente tem que ver, por exemplo, as propriedades, ok? Elas podem ser propriedades de funções, ok? Por exemplo, de P e de T. P e T, como eu falei, é muito importante, ok? Porque é a coisa mais direta de se medir, ok? Então, V, o volume específico, é uma função da pressão da temperatura, ok? Então, da mesma maneira que antes, eu posso escrever que dV é igual a dV sobre dt, ok? Mantendo a pressão constante, mais dV sobre dp, mantendo a temperatura constante, ok? E aí eu vou definir algumas propriedades que são as seguintes. Por enquanto, são grandezas. Aqui a gente tem que αp é a expansividade volumétrica, ok? Então, essa expansividade volumétrica, a gente chama de αp, ajuda a lembrar que é a variação do volume em função da temperatura, ok? A pressão constante, ok? Então, você tem um gás, você deixa a pressão constante, ok? Por exemplo, num cilindro, ok? Um cilindro, um pistão, ok? Então, manter a pressão constante quer dizer que você não está, o pistão está livre de subir e descer, você não adiciona peso no pistão, você não tira peso, deixa ele livre, ok? E aí você faz algum processo, ok? Mantendo essa pressão constante, do jeito que eu falei, e aí você vai verificar como é que o volume varia em função da temperatura, ok? Essa aqui vocês já viram também, vale também para sólidos e para líquidos, ok? Então, essa é a expansividade volumétrica, então é dV sobre dt, e ele é normalizado aqui, dividido, desculpa aqui, dividido pelo volume, então a unidade vai ser o quê? Então, você tem ΔV sobre V, então esse aqui é adimensional, volume dividido por volume, então a unidade de αp vai ser a unidade de temperatura, então por Kelvin, ok? Então, essa é a definição de αp. Outra é a compressibilidade isotérmica, ok? Que essa aqui é um processo, a gente chama de beta-T, porque vai acontecer a temperatura constante, e aí você varia a pressão, ok? Ou seja, é a compressibilidade. Você vai ver como é que o seu sistema, a sua substância, ela vai mudar, ok? De volume específico, ok? Aqui é V, o volume, aqui é V, o volume específico, então, com a pressão. E aqui tem esse sinal menos por quê? Quem sabe dizer por que tem menos 1 sobre V, dV sobre dP aqui? Tem alguém? Porque está tendo uma compressão? É porque, exatamente, por exemplo, se você tiver um dP, ok? Eu vou botar aqui um ΔP, ou seja, um dP positivo, isso quer dizer que a pressão aumenta, tá certo? Quando a pressão aumenta, em geral, o volume, ele aumenta ou diminui? Aumenta. Você aumenta a pressão, você vai aumentar o volume, Ah, não, desculpa. Diminui o volume. ok? Aumenta a pressão. Aumenta a pressão aqui, dP positivo, então dP vai ser negativo, né? Você entende isso aqui, você está aumentando a pressão, ok? Então, o seu volume vai diminuir, ok? A temperatura constante, por exemplo. Isso aqui, por exemplo, no sistema cilindro-pistão, aí você vai aumentar a pressão. Então, você coloca bolinhas, né, de chumbo sobre o seu pistão, você está aumentando a pressão, ok? E então, seu pistão ele vai descer, ok? E ficar em equilíbrio sob a ação das forças de pressão, né, do gás, por exemplo, e do que tem em cima das forças de pressão atmosférica e o peso do pistão e o peso dos pezinhos, né, das bolinhas de chumbo, por exemplo. Então, o volume vai diminuir, ok? Então, você tem que, em geral, dP sobre dt, qual vai ser... Desculpa, eu sempre coloco dt, mas é dt. Desculpa, dV.
Ok. O dV sobre dP aqui, a compressibilidade de dV sobre dP. dV, eu posso botar aqui dV sobre dP, porque parcial V não depende somente da pressão, então vai ser negativo, obviamente, né? Porque um é positivo, o outro negativo, e se for o contrário, se esse for negativo, o outro vai ser positivo. Então, dV sobre dP negativo, dV sobre dP negativo, isso assegura, esse sinal menos assegura que βT é positivo, ok? Alfa P é positivo, ok? Porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta o volume, né? Em geral. Então, alfa P é positivo, delta, ok? Esses coeficientes são positivos, ok? E aí tem a compressibilidade isentrópica, a definição é a mesma, ok? Que é 1 sobre V menos 1 sobre V, dV sobre dP, mas desta vez mantendo não a temperatura, mas a entropia constante, ok? Então é ΔS. E por que a gente fala dele? Porque tem esse módulo volumétrico, BS, que é o inverso desse daqui, ok? Então, que é igual a menos V, ok? dP sobre dV, a entropia constante, ok? Então, são várias definições. E para terminar, a velocidade do som, ok? No meio, é igual a dP sobre dρ, onde ρ é igual a 1 sobre V, ok? Lembra? Rho é a massa específica e aqui é o volume específico. E eles variam, ok? Então, se é dP sobre dρ, então vai ser menos V, porque você tem que dρ, ok? Se você tem que ρ é igual a 1 sobre V, você vai ter que dρ é igual a menos 1 sobre V ao quadrado de V, ok? Você vai fazer o diferencial aqui. Então, você vai ter menos V ao quadrado, ou seja, enfim. Ok? Então, é VBS, ok? C ao quadrado, você vê que é V. Aqui você tem V dP sobre dV, a entropia constante, dP sobre dV, a entropia constante, e aí você multiplica por V, e você tem o quadrado da velocidade do som, ok? No meio. Então, são grandezas importantes, ok? Ok? Essas propriedades adicionais, ok? De compressibilidade, ok? Então, eu vou escrever aqui. V, o volume específico, é uma função, ok? De P e de T, tá certo? Então, eu vou determinar algumas dessas. A gente não tem relação ainda, né? O que é essa função de V em função de P e de T, ok? Então, a gente diferencia, ok? Então, tem uma receita aqui que é muito simples, né? Então, você faz, pega o diferencial aqui, então dV vai ser igual, você deriva em função de P mantendo essa constante, e você deriva em função de T mantendo P constante, ok? Então, dV sobre T mantendo P, dV sobre P, dP, mantendo T, ok? E aí você escreve que onde é que eu escrevi essa aqui, né? VAP dt, dV sobre dt, sim, P constante. Essa aqui é direta porque você tem, é por definição, né? Então, se você tem dV sobre dt a pressão constante, dV sobre dt a pressão constante, ok? dV. Pela definição da expansividade volumétrica, então vai ser igual a V alfa P, ok? Então, você escreve isso aqui. E aqui, dV sobre dP, a temperatura constante. Então, dV sobre dP, a temperatura constante. É isso. É dV sobre dP. dV sobre dP. Aqui. Não, esse aqui é a entropia. dV sobre dP, a temperatura constante. Então, vai ser menos V beta T, né? Então, é isso que a gente pode escrever. Aqui. Ah, eu passei da página, tá certo. Então, dV
é igual a V alfa P, né? Menos V beta T dP, ok? Então, vocês podem ver aqui que eu tenho uma relação entre... Essas aqui são propriedades, ok? Propriedade, 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 tudo isso é propriedade, ok? A expansividade, a compressibilidade, etc, ok? Então, tem mais uma relação aqui interessante, então depende muito do que você vai ter com... Ok. Então, eu coloquei aqui uma tabela que eu acho que é muito importante. O que a gente acabou de fazer aqui, vejam. A gente acabou de escrever, você quer saber como variar o volume, porque o que você vai fazer com essa relação depois, desculpa. Então, deixa eu colocar uma página aqui, new page after. Você deve, então, só para resumir aqui. Por que é importante esse aqui? Você tem V em função de T e de P, ok? E a gente escreve, então, que dV é igual a V alfa P dt, V alfa P dt menos V beta T dP. V beta T, né? V beta T dP. Ok? Essa aqui é a relação que a gente acabou de descobrir, ok? Por que essa aqui é importante? Porque você vai querer calcular a variação num processo, ok? De um estado 1 a um estado 2, você vai fazer a integral do estado 1 ao estado 2, ok? De dV, ok? Então, vai ser igual a V2 menos V1, ok? Porque é uma propriedade, ok? E vai ser igual à integral, ok? De 1 a 2, dV alfa P dt menos integral de 1 a 2 dV beta T dP. E aí, obviamente, dependendo se você tem um processo, ok? A temperatura constante, ok? Então, esse termo não aparece, e aí você vai ter... Então, vai ter simplificações que vão aparecer, ok? Você pode considerar, por exemplo, que beta T, nessa faixa de variação de pressão que você tem, beta T vai ser bastante constante, etc, etc. Particularmente se a gente for trabalhar com líquidos e sólidos, ok? Que não depende da pressão, né? Eles são pouco compressíveis, então vocês podem considerar que esse beta T é constante, etc. Ok? Então, você faz isso para todas as grandezas. E essa tabela, que é do... Eu acho que essa tabela é um livro da sua... Eu acho que é Hopf, né? Da bibliografia, ok? Então, você tem aqui o volume, entropia, energia interna, entalpia, energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs, e todos em função dessas duas propriedades que você mede com mais facilidade e que, inclusive, muitas vezes eles vão ser constantes. Então, é bom para... Ok? Mas vocês não necessariamente vão usar eles diretamente, ok? Porque você tem a variação de pressão ou a variação de temperatura. A gente vai fazer um exemplo aqui, ok? Para mostrar. Então, você tem ds igual a Cp sobre I, ok? Que a gente não vai demonstrar, ou vai, talvez. Ok? Então, tudo em função de T e de P. T, 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 T. Ok? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Pronto. É de... Ah, não. É de Hopf. Não é Hopf. É de Hopf. Ok? Aqui tem essa tabela, ok? Então, vocês podem deduzir todas essas relações. E aí, por exemplo, um dos exercícios, ok? É de relacionar, aqui você tem a entropia, e no problema que você tem para resolver, ok? Você quer a entropia, ok? Como função da temperatura e do volume, ok? E aí você quer uma relação aqui, ds é igual, ok? Um coeficiente aqui, m,
em função da temperatura, mais um coeficiente n, ok? Que vai ser o coeficiente quando você tiver uma variaçãozinha de volume, uma variaçãozinha de temperatura, ok? Qualquer uma dessas variações vai ter uma consequência sobre a variação de entropia no seu processo. Então, você quer saber quais são esses coeficientes, ok? Aí, como é que você faz? Você não tem essa relação aqui, dt, você tem. Então, vamos escrever, vamos ver se a gente tem. M é igual a ds sobre d sobre dt, ok? A, volume constante, ok? Vou escrever aqui, volume constante, ok? E N vai ser igual a ds sobre dv ds sobre dv mantendo a temperatura constante, tá certo? Aí a gente pode olhar se a gente tem essas grandezas lá em cima, por exemplo. Bom, a gente vai seguir aqui. Então, se a gente olhar essa... Desculpa, eu queria... Ok, então a gente usa essa tabela aqui porque vai ser em função de... a gente quer em função de T e de V e a gente tem ds em função de T e de P, tá certo? Que é essa mais geral aqui, tudo em função de T e de P. Então a gente tem aqui ds é igual a Cp sobre T dt. Ok, da tabela 4, 5, menos V alfa dp. Menos V alfa dp, ok? Então, isso aqui é ds. Então, é isso que a gente quer. Então, a gente tem que... a gente simplesmente vai... Desculpa, aqui... Ok. O que a gente não quer ficar, ok, é esse dv, ok? Então, dessa tabela aqui, ok, a gente tem dp e dt e dp, é isso que a gente quer, mas aqui a gente tem dt e a gente quer esse v aqui em função de p e t também. Então, pega nessa tabela aqui, então é v alfa dt menos v beta dp. Aí eu não sei qual é esse beta aqui, mas... temperatura constante deve ser o beta T, né? Então, aí você escreve dv é igual... Não, é essa, tá certo. Então, mdt plus mdv. Aí você escreve, ok? ds é igual a cp sobre t. dt, ok? E aí a gente tem aqui... Não, desculpa. Eu estou misturando tudo, né? No final, a gente vai comparar essas duas, né? Mas eu tenho essas duas, não. A gente vai comparar essa com essa que eu vou escrever agora, ok? Então, vamos lá. MDT, ou seja, é
dt mais n. E o dv a gente vai escrever, dv é isso aqui, v alfa dt menos, nv na verdade, né? Coeficiente aqui, v alfa dt menos beta dp, ok? Então, é igual a m, a gente vai pelo que é dt, mais nv alfa dt menos nv beta dp, ok? Então, esse aqui é rapaz, eu misturei tudo, né? Ok. Esse aqui é esse coeficiente aqui, ok? Cp sobre t. Oh, na verdade, eu não quero... Sim, é isso, ok. E aí o n, então o n está aqui em função de p, então a gente tem aqui, em função de p é menos v alfa, ok? dp. Isso. Menos, ok? Menos v alfa dp, menos v alfa dp. Então a gente tem duas equações, ok? Então tem m mais nv alfa é igual a cp sobre t, e nv beta é igual a v alfa, ok? Então, com isso, você deduz m e você deduz n em função dessas propriedades aqui que são v alfa cp, ok? t v alfa. Então, está escrito aqui o resultado, ok? Então, m é igual a isso aqui, e n é igual a alfa sobre beta. E aí, quando você tem esse aqui, você pode escrever que ds é igual a 1 sobre t cp menos t v alfa ao quadrado sobre beta dt, ok? Mais n dv, ok, dv. N mais alfa sobre beta dv, ok? Da mesma maneira, a gente consegue deduzir essas, ok? Com CP, com T, eu acho que eu fiz essa daqui. Mas eu acho que eu vou passar para um exemplo, né, para não voltar. Essa aqui, como é que a gente deduz? Eu posso mostrar para a primeira, e aí não vou fazer para as outras, né? Então, tem um dos livros que diz que tem milhões de relações, ok? E faz sentido, porque a cada dia você vai descobrindo propriedades, todas elas estão relacionadas, ok? Então, para uma substância pura, cada uma você pode escrever em função de qualquer duas outras, né? Então, imagina a quantidade de opções que essa aqui dá para relacionar essas grandezas. Ok. Aqui, para essa, ok? Só fazer adicionar uma página aqui. Você vai usar o fato de uma relação que você já conhece, que DH é uma das duas equações de Gibbs, é igual a TdS menos PdV. Não, essa aqui é DU. DU é igual a TdS menos PdV. Deixa eu ver aqui. Eu escrevi errado, então não vou refazer porque eu usei essa. Ok? Eu vi agora que está errado, porque eu sei que DU é igual a TdS menos PDV. DH é TdS mais VdP. Ok, então eu não vou... Mas você começa dessa
dessa relação aqui, TDS, só começar, né? TDS mais VDP, ok? Então, você sabe que TDS, se você pegar P constante, ok. Bom, como está errado aqui, eu não sei como fazer, porque está tudo errado aqui. Eu comecei da... Ok, então eu vou refazer depois, ok? Essa aqui eu vou tirar essa página. Ok, vamos fazer um exemplo aqui, ok, de aplicação, ok? Depois a gente vê essas relações, mas basicamente são as mesmas, ok? Você parte da relação de Gibbs, ok? E da equação de Gibbs, e aí você vai substituindo, ok, os coeficientes com as relações que estão escritas em cima, ok? Posso colocar isso na lista, inclusive, ok? Então, esse exercício 12,52 deve ser do Borgnac, né? Porque 12... Então, use tabela B3, são as tabelas, né, desse Borgnac, to find, para encontrar a velocidade do som, ok? No dióxido de carbono, a essa pressão perto, ok? Então, não é exatamente a 100 graus, e vocês vão ver por quê. Aproxime a derivada parcial, ok? Numericamente. Então, vamos lá escrever essa... Eu não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. Então, a gente vai ver na tabela B3. Bom, vamos escrever a definição da velocidade do som, tá certo? Então, a gente tem aqui a velocidade do som aí, ao quadrado, ok? Ela é definida aqui quadraticamente em relação a essas propriedades de compressibilidade, ok? Então, C ao quadrado é igual a dP sobre d rho, vamos usar essa, né? A gente não usa rho, a gente usa essa. Menos V ao quadrado, dP sobre dV, mantendo a entropia constante. Menos V ao quadrado, dP sobre dV, mantendo a entropia constante. Ok. Então, a gente vai ver a tabela. B3, que tabela é essa? É a tabela do CO2. Ok? B3 é essa. Então, vamos lá primeiro. Essa aqui é da amônia. O que a gente tem aqui, a pressão que a gente tem aqui no exercício é 2.500 pascal. Ok? Então, vou escrever aqui. P. Perto de 100 graus, ok? Então, a gente olha aqui nessa daqui, 2.500 pascal, 2.500 pascal é por aqui, né? A temperatura de saturação é menos 12 graus Celsius. A gente está numa temperatura maior, ok? Então, a gente está na região de vapor superaquecido, ok? Então, eu vou escrever aqui. P. Saturação é igual a 2.500. Não, para a pressão, ok? 2.500, alguma coisa, né? Acho que quase 2.500. E1, ok? 2.500 E1 quilopascal. A gente tem que a temperatura de saturação é de menos 12 graus Celsius, ok? Essa temperatura de saturação é muito menor do que a nossa temperatura. Aqui a gente está em 100 graus, ok? Aproximadamente 100 graus. Então, a gente está na região de vapor superaquecido. Ok? Vocês lembram? É fácil lembrar essa aqui porque, bom, fisicamente dá para entender que se você tiver uma temperatura muito maior, ok? Você vai ter passado, ok? Dessa fase líquida, por exemplo, ok? Líquida, na verdade. Ok? E aqui você compara a pressão, aqui, uma pressão de saturação de 2, você vai ter a mudança de fase de líquido para vapor, ok? Para o CO2,
essa pressão vai ser essa temperatura. Pressão de saturação, temperatura de saturação, ok? Então, você tem uma temperatura maior superaquecido, né? Superaquecido, temperatura maior. Se você olhar aqui, ok? Se você tem aqui P, eu posso botar aqui igual a 2.500 kilopascal, ok? Em função, por exemplo, do V, né? Então, você vai ter que as isotérmicas, elas são assim, né? Tem uma isotérmica assim, isotérmica aqui. Então, essa aqui é menos 12 graus Celsius, ok? E a outra, a gente está em 100. Então, a gente está muito acima. Vou colocar aqui. Não está na escala, esse meu gráfico, né? Ok? E ele desce, 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 desce. Esse aqui é 100 graus Celsius, ok? Então, onde vai ter aproximadamente esse estado aqui, ele vai ter em 2.500 kilopascal. Então, eu vou fazer, ele vai estar nessa altura, a essa temperatura, então ele vai estar aqui, tá bom? Tá realmente fora da escala isso aqui, mas ok, entre menos 12 e 100, mas é isso, tá certo? Então, vocês têm que saber fazer, que eu vi corrigindo, que não está sempre muito claro, né? Para colocar o estado, mas é muito simples, ok? Se você tem um diagrama PV, então você bota a essa pressão, então tem que estar nessa linha, porque é nessa pressão, e aí desenhando a isotérmica, então tem que estar a essa temperatura. E é muito simples, porque as isotérmicas, elas variam, ok? Aumentando a temperatura, assim, quando aumenta a pressão, ok? Então, é um vapor superaquecido, e aí, então, a gente vai nas tabelas de vapor superaquecido, ok? O que a gente tem aqui, em torno de 100 graus, aqui é 400 kilopascal, ok? Então, a gente tem 2.000 aqui, 3.000 aqui. Então, a gente não tem a de 2.500, a gente vai ter que fazer um pouquinho um exercício de... É um pouquinho complicado, mas vamos fazer, ok? A gente tem 2.000 e a gente tem 3.000, ok? Então, como é que a gente pode fazer esse aqui? A gente vai calcular, então, na pressão em P, eu vou chamar de P', de 2.000 kilopascal, ok? Qual é o valor de V? Ok? V' é igual, ok? E S, por que eu vou procurar S? Porque eu quero calcular essa derivada aqui mantendo S constante, ok? Então, S' é igual e a 3.000 kilopascal, eu vou ter V duas linhas e S duas linhas, ok? Aí você escreve aqui, então a gente vai calcular duas coisas aqui, tá? Então, V, por exemplo, o primeiro é 2.000 kilopascal, quanto é? V' em torno de 100 graus Celsius, né? Então, 0,03359 metro cúbico por quilograma. E aqui, um 16843. 16843 quilojoule por quilograma Kelvin, ok? E aí você tem que ver as duas linhas que vocês pegam na tabela de 3.000 kilopascal, e aí vocês vão calcular um V médio, ok? Que é igual a V' mais V, duas linhas sobre 2, e um S médio, que vocês vão dizer S, mais as duas linhas sobre 2, ok? E então, nessa expressão aqui, dP sobre dV, mantendo a entropia constante, ok? Então, a gente vai usar esse valor da entropia, tá certo? A gente vai tentar manter esse valor da entropia, que é um valor médio, ok? Então, obviamente que não vai ser o valor médio daqui, de V', ok? Então, você vai ter uma variação de P sobre dV, que vai ter que ser calculada mantendo constante esse S, tá certo? Como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui as tabelas. Eu tenho que é 2.000 kilopascal. Olha o que eu vou fazer.
Eu vou escrever aqui C ao quadrado. Então, eu vou usar esse valor médio para calcular, ok? Menos V médio ao quadrado, que deduziu aqui, tá certo? E aqui, esse dP sobre dV, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever 3.000 kilopascal menos 2.000 kilopascal, ok? Dividido por V de 3.000 kilopascal menos V de 2.000 kilopascal, mas não são esses que a gente viu aqui, por quê? Porque não são exatamente a 100 graus. Essa aqui vai ser mantendo essa entropia constante S igual a S' que a gente calcula. Aí é um pouquinho de cálculo, porque a gente não tem nada aqui. A gente não tem essa entropia, esse valor. Eu posso dizer qual é o valor aqui que eu achei. Ok? Esse valor aqui é de 1, pronto, eu calculei aqui. O valor médio de V vai ser 0,027775. Acho que assim. Essa aqui é 163.975. Ok? Então, esse valor que a gente quer manter constante, e esse valor de 1,63.985, vocês podem ver que há essa pressão aqui, ele está entre esses dois valores aqui, né? 63 aqui, 68 aqui, então entre 80 e 100 graus. E aqui, há essa pressão maior, ele está entre 100 e 120 graus, ok? Então, tem que fazer uma extrapolação, né? Uma interpolação, na verdade, ok? Desse valor aqui, descobrir a temperatura aqui para ter essa entropia que a gente quer, aqui a temperatura, ok? Para ter essa entropia média também. E aí, dessa temperatura, você deduz aqui o volume específico que vai ser entre SS e aqui entre SS, ok? Então, eu posso deixar como exercício. Eu queria... Ou então, eu vou mandar essa aqui depois, né? Tudo feito. Mas eu queria falar de alguma coisa que é o seguinte. Quando você calcula isso aqui, no final, então você coloca os valores, ok? Para calcular. Então, são esses, ok? C ao quadrado. Então, você tem esse valor aqui, que é o valor da velocidade média, ok? Entre essas duas pressões. Aqui, o valor, porque aí é uma derivada em função de V. Então, tem que calcular para esse valor, ok? Do volume específico, ok? Para essa entropia que a gente calculou, entropia média. Para esses dois valores da velocidade aqui, a entropia é a mesma, ok? Para essas duas pressões, ok? Então, a gente calcula, então vai obter... Se você calcular isso aqui, vocês vão obter 87,273, ok? Só que tem que ter cuidado com as unidades. Aí eu coloquei as unidades depois. Aqui a gente tem um volume específico ao quadrado, metro cubo ao cubo, sobre quilograma ao quadrado. Aqui é quilopascal, ok? E esse aqui é outro volume, quilograma, ok? É 1 sobre V, então é quilograma por metro cúbico, ok? Aí esse aqui se simplifica por 1, pelo menos, então fica metro cúbico por quilograma,
e o quilopascal, tá certo? Então, se você calcular a raiz desse aqui, ok? Vocês não vão obter a velocidade a velocidade do som, desculpe, no meio. Por quê? Porque aqui você tem um problema de unidade, ok? Então, esse problema de unidade é o tal de 10 a terceira que eu já falei para você, né? Porque, no final, qual é a unidade de C? É metro por segundo, tá certo? Então, aqui está tudo bem. Metro ao cubo, quilograma são as unidades de base do sistema internacional, mas quilopascal não é, tá certo? Então, você tem que colocar que é 10 a terceira pascal, metro cúbico por quilograma. Essa aqui é joule, como eu falei, né? Pressão vezes volume é uma energia, ok? E aí você tem joule, você escreve em função dessas unidades de base do sistema internacional, joule, energia, por exemplo, energia cinética, mv ao quadrado, meio de mv ao quadrado, energia cinética, quilograma, velocidade ao quadrado, quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado, e aí você divide por quilograma, isso vai sobrar metro quadrado por segundo ao quadrado, e aí quando você pega a raiz, você vai realmente obter nessas unidades, tá certo? Então, tenham muito cuidado, eu acho que realmente tem que se acostumar a fazer esse balanço separado das unidades no final, ok? Porque senão, aí vocês vão obter um resultado, qual é a raiz de 87? Ok? Eu vou escrever aqui a raiz de 87. 87.233, você pega a raiz, aí você tem 9, vocês vão escrever que C é igual a 9,34, ok? O problema é a unidade, até não está nem errado, ok? Mas aí, cuidado com as unidades, a unidade que você vai ter que colocar aqui. Em geral, eu quero no sistema internacional, tá certo? Então, você pode colocar, se você colocar que é pascal a potência meio, metro a potência 3,5 por quilograma a potência meio, está correto, ok? Eu não posso dizer que está errado, ok? Na verdade, tem quilopascal, né? Aqui. Mas não é uma unidade muito... Eu não quero isso, tá? Então, qual é a velocidade do som? 9,34 vezes essa unidade estranha, ok? Então, a dimensão é de comprimento por tempo, mas a unidade não é essa que eu quero, ok? Então, no resultado, lembram que é importante ter o valor correto e a unidade correta, ok? Então, eu vou parar aqui hoje e a gente vai fazer mais exercícios, ok? Eu vou mandar uma lista para vocês, para entregar na próxima semana, e eu vou enviar esse aqui, né? Essa correção aqui, esse exercício, e quinta-feira, desculpe, eu vou